Olá, prezado concurseiro, querida concurseira, eu sou o professor Wallace França, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislações Penais Especiais, e eu vim aqui introduzir nosso curso de Direito Penal Parte Geral, tá? Um curso completo aí de Direito Penal Parte Geral. Em relação ao concurso público, a parte de Direito Penal é uma matéria tranquila. O problema é que às vezes o aluno se confunde, às vezes o aluno não está acostumado. Então eu te peço muita tranquilidade para a gente poder aprender Direito Penal Parte Geral. É uma matéria que não é decoreba, não é totalmente decoreba, por isso que muita gente tem dificuldade. É uma matéria que exige um pouco de raciocínio e por vezes você não raciocina direito dentro da matéria, por vezes você quer decorar. Então eu venho aqui trazer a maioria dos raciocínios, a maioria dos entendimentos, algumas coisas, causa de diminuição aqui, não sei o que, algumas coisas realmente são decoreba. Mas, por exemplo, saber quando é um arrependimento eficaz, quando é um arrependimento posterior, quando é uma desistência voluntária, requer muito mais raciocínio do aluno, ok? Tenho uma boa experiência em concurso público, já fui aprovado em vários concursos públicos, já fui cadete aviador da aeronáutica, já fui agente penitenciário federal, já fui delegado de polícia e hoje eu sou policial legislativo do Senado Federal, tá? Então, nosso curso de Direito Penal Parte Geral, o que vai abranger? Coloca na tela aí para mim. O que vai abranger nosso curso de Direito Penal Parte Geral? Professor Wallace França, Direito Penal Parte Geral. Lembrando que a parte geral, nosso Código Penal, só para você ter uma ciência, é sempre, toda vez que for estudar uma matéria, se coloque nelas, assim, o que eu vou estudar? O que será estudado? Até para poder destrinchar o edital ali. Né? Então, todo edital que você for pegar para estudar, pega o edital ali, separa ele, fala, vou estudar isso aqui, aquilo ali. Então, o direito penal ele é o seguinte, ó, a parte geral, o direito penal é formado pela parte geral, e pela parte especial. A parte especial, ela trata dos crimes em espécie e algumas coisas relacionadas aos crimes. Então, ela trará crimes em espécie. Ela trará os tipos penais. Tá? Ela trará os tipos penais lá no direito penal, na parte especial, que começa lá no artigo 121 com homicídio. Aí vai lá até o 350, A, B, C. São os crimes contra as finanças públicas do Código Penal. Alguns colocam CP e algumas doutrinas colocam CPB, tá? Código Penal Brasileiro, que aí você está especificando qual é o Código Penal. Então, se você for fazer uma questão subjetiva, é melhor colocar CPB, porque você estará especificando qual é o Código Penal. É o Código Penal Brasileiro. Assim como Constituição. Muita gente coloca assim, ó, Constituição Federal. É Constituição Federal de qual estado? De qual país? Então, a melhor forma de colocar a Constituição Federal é Constituição da República Federativa do Brasil. Se for fazer uma citação, coloca isso aqui, ó, Constituição da República Federativa do Brasil. Se for fazer uma citação de Código Penal, por vezes o treinador vai deixar passar ali, o examinador vai deixar passar CP, mas é sempre bom colocar o CPB. Então, não confunda com CTB, que é Código de Trânsito Brasileiro, ok? Código Penal Brasileiro. A parte geral, ela vai do artigo 1º ao artigo 120, tá? Artigo 1º ao artigo 120. Professor, são muitos artigos a serem estudados, primeiro 120. E aí eu vou dizer o seguinte, uma ideia para você. Normalmente, você vai estudar do artigo 1º ao artigo 32, 33. Tá? Normalmente, no máximo ali é o 31, porque o 33 já começa a teoria da pena. Artigo 30, 31, 32. 32 já é a teoria da pena. Porque a parte de teoria da pena, tá? A parte de teoria da pena, que começa no 32 em diante, vai até o 120, ela não está presente em todos os editais. A teoria da pena é uma parte bem grande. São muitos artigos, mas a teoria é tranquilo, tá? São muitos artigos, mas a teoria é tranquilo. Outra coisa interessante é que a nossa parte geral, ela foi toda alterada pela Lei 7.209 de 84. Então, a parte geral é regulamentada ela existe, tá? A nossa parte geral ela existe hoje pela Lei 7.209. Antes de 84, a parte geral era o próprio Código Penal. O Código Penal foi alterado pela Lei 7.209. Então, em tese, está um pouco mais moderno. Tá? Toda a parte geral foi alterada. Tá? Em tese, está um pouquinho mais moderno. A parte especial ainda é de origem. Ainda é da década de 40. Ok? A parte especial. No entanto, já tivemos diversas alterações, criações de crimes, muitos crimes foram colocados, alguns crimes foram revogados. Por exemplo, o crime de adultério foi revogado, o crime de sedução, o crime de rapto, o cara que raptava a mulher para casar com ele, tá? Esses crimes foram revogados. E crimes foram criados. Um exemplo aí, artigo 154A, Lei Carolina Dickmann.
Olha, falei bonito agora, não foi? Lei Carolina Dickmann. Trouxe o crime de invasão de dispositivo informático alheio. Tá? Invasão de dispositivo informático alheio. Olha aqui uma curiosidade. Na parte geral, o antigo artigo 22 se tornou o artigo 26. O artigo 26 trata da inimputabilidade. Tá? Inimputabilidade. Doente mental, retardamento mental incompleto ou retardado, que ao tempo da ação ou omissão não entende o caráter ilícito do fato. Na prática, quem que é esse? É o doido, é o louco. Que era o artigo 22 virou 26. Por isso que é muito comum em área policial se falar do 22. Olha, eu tô com QRU aqui, eu tô com 22. 22 é o maluco. Tá? Toda vez que fala assim, eu tô com 22. 22 é o maluco, ok? Então, nessa introduçãozinha aí do nosso Código Penal. Então, o que é o direito penal? O que é o nosso direito penal? Direito penal sancionador, direito penal premiado. Direito penal, tá, esse termo aí, direito penal, a palavra penal, ela tem origem na palavra pena. Tá? Ela tem origem na palavra pena. E quando eu falo pena mesmo, é a pena da galinha. Exato, é a pena da galinha. Por quê? Não vou falar a pena da galinha porque não era da galinha. Era pena de pavão, outras penas que eram utilizadas. A pena era utilizada para escrever. Então, a pena era utilizada para escrever. Então, as sentenças vinham escritas ali com a pena. O direito penal, o direito sancionador, quando o juiz ia lá e sancionava com força, ele escrevia com mais força com a pena. Ou seja, a pena era pesada. Né? A pena era pesada. Hoje a gente fala que a caneta é pesada. Então, a pena virou caneta. Com o tempo vai ser direito canetal? Não. Então, o direito penal tem origem na pena utilizada para sentenciar. Tá? Então, aquela pena virou direito penal, direito das penas. Hoje, pena é sinônimo de sanção. Hoje, pena é sinônimo de sanção, ok? Então, o que é o direito penal? É sancionar condutas ilícitas, condutas contrárias ao ordenamento. Do ordenamento se protege, a sociedade se protege. Fala assim, eu tenho que me proteger. Para ter uma vida em sociedade, eu tenho que restringir condutas. Para que eu tenha uma vida boa em sociedade, as pessoas não podem sair se matando por aí. Logo, matar alguém é crime. É uma proteção da sociedade contra ela mesma. Tá? O direito penal serve para isso, para proteger a sociedade contra ela mesma. As condutas piores aqui, vai ter direito penal sancionador, vai ter direito sancionador, direito penal. Tá? Para isso que serve o direito penal. Professor, se a pessoa pratica o crime, como é que eu faço para aplicar a pena a ela? O procedimento utilizado para aplicar a pena a ela. Aí é direito processual penal, é o processo utilizado para chegar àquela sanção. Ok? Aí é direito processual penal. Tranquilo? Então, direito penal, o objetivo é a peninha lá, o cara praticou, opa, tem pena para ele, mas não é automático. Né? Então, não é de forma automática. Vamos em frente, vamos lá, no material. Introdução. Então, iremos estudar os princípios de direito penal. Existem princípios que estão na Constituição e existem princípios que não estão na Constituição, mas não perdem a sua importância principiológica. Princípios constitucionais e princípios infraconstitucionais. Iremos estudar aí princípio da intervenção mínima, princípio da insignificância, princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade, princípio da lesividade. Uma importância muito grande aí hoje, o princípio da insignificância ou bagatela, muito grande mesmo. Princípio da responsabilidade subjetiva. Ou seja, veremos aí uma boa gama de princípios, porque a parte principiológica justamente tem caído muito em prova, ok? Veremos as fontes do direito penal, trataremos aí das fontes. Aplicação da lei penal no tempo e no espaço, casos de territorialidade, casos de extraterritorialidade, falaremos lá do regicídio, tá? O pessoal conhece, já ouviu falar lá do Game of Thrones, do regicida, falaremos do regicídio, que é um caso de extraterritorialidade incondicionada, casos de extraterritorialidade hipercondicionada, ok? Tranquilo? Muita coisa para ser trabalhada aqui em lei penal do tempo e lei penal no espaço. Em princípio, a gente vai ver legalidade também, anterioridade, a retroatividade benéfica, a retroatividade maléfica e retroatividade maléfica. Conflito aparente de normas penais, aqui será estudado o PESCA, tá? Vai ser estudado aí o PESCA. Princípios da especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Tá? Várias coisas serão estudadas nesse ponto. Continuando. Teoria do crime. Tá? Teoria do crime. Em relação à teoria do crime, eu te peço o seguinte. Abra o seu coração. Tá? Abra seu coração para a teoria do crime. Porque tem muita gente que vem lá do direito civil, né? Não tem aquele contato, e aí fecha o coração para a teoria do crime. A teoria do crime é muito difícil. Não é. Teoria do crime, se você
colocar na sua mente é você separa ali fato típico, ilicitude e culpabilidade. Estuda com calma os elementos do fato típico, com calma as excludentes de ilicitude e com calma os elementos da culpabilidade. Tranquilo. Né? Na tela aqui, ó, só dá uma passada nisso. Ó, só dá uma passada nisso. Fato típico, conduta. Aí você vai estudar dentro de conduta dolo ou culpa, tá? Crime consumado, crime tentado. Crime consumado, crime tentativa, né? Arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior. Nexo de causalidade lá no artigo 13. Nexo causal. Resultado, aplicável aos crimes materiais. E tipicidade. Ok? Com tranquilidade vai estudar aí. Tipicidade formal, tipicidade material. Excludentes de ilicitude. Eu tenho lá ilicitude como elemento do crime. Aí a gente estuda as excludentes. Excludentes legais previstas na lei. Estado de necessidade. Legítima defesa. Vamos dar uma ênfase boa aí em legítima defesa, porque cai bastante prova legítima defesa. Ok? Estrito cumprimento do dever legal. Iremos diferenciar o estrito cumprimento do dever legal do exercício regular de um direito. Será estudada pelo menos uma causa supralegal de excludente da ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Tá, o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Falaremos da ofendícula, né, dos ofendículos, com calma. Aqui vai dar para você ver tudo com tranquilidade, ok? Culpabilidade. Aqui dentro de licitude tem também as discriminantes putativas, né? Culpabilidade. Estudaremos a culpabilidade, teorias da culpabilidade, as causas de inimputabilidade, ó, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, que o contrário dela é a teoria, a ilicitude. Que o contrário dela é o erro de proibição, estudaremos erro de proibição, estudaremos erro de tipo, exigibilidade de conduta diversa, Com calma veremos tudo isso aí, conduta diversa. Falaremos também de concurso de agentes ou concurso de pessoas, está dentro aí de teoria do crime, artigo 29 do Código Penal, 29 e 30. Falaremos também de concurso de crimes. Concurso de crimes. Artigos 69 e 70 do Código Penal e um pouco aí do 71. Tá? 71 também é trabalhado junto com concurso de crimes, que é o crime continuado. Tá? Crime continuado. A continuidade delitiva. E, em alguns cursos, também terá a teoria da pena. A teoria da pena. Vai estudar aí teoria da pena. Em algum curso vai saber um pouco aí sobre teoria da pena. Além disso, eu tenho também que estudar as causas extintivas de punibilidade. Causas extintivas de punibilidade. Ok? Principalmente a prescrição, tá? Principalmente a prescrição. Tranquilo? Então, relaxa, fica tranquilo. Veremos tudo com calma para que você possa realmente aprender a matéria. Então, dentro de teoria do crime, tipicidade. Estudaremos a tipicidade. Conduta dolosa ou culposa, tentativa, consumação, tipo doloso, tipo culposo, nexo de causalidade, crime consumado, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, tá? Falar aqui sobre a ponte de ouro, a ponte de prata, a ponte de diamante, a ponte de bronze e por aí vai. A ponte de bronze é a confissão. Falaremos sobre o crime possível lá do artigo 17 Código Penal, do artigo 17 Código Penal brasileiro. Crime possível, sempre tem uma questãozinha em prova também, tem que saber sobre crime possível. Excludente de ilicitude, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, estado de necessidade e legítima defesa. Iremos aprofundar aqui o nosso artigo 25 do Código Penal, com calma, com tranquilidade. Culpabilidade e imputabilidade. Falaremos sobre a embriaguez, que também pode ser uma exclusão de imputabilidade, tá? A embriaguez proveniente de fortuito ou força maior. Falaremos da embriaguez voluntária ou culposa, que não exclui a imputabilidade. Falaremos da emoção e da paixão, que não exclui a imputabilidade. Potencial consciência de ilicitude, que o contrário dela é o erro de proibição.
Falaremos do erro de proibição, que é o erro sobre a norma, é o erro sobre se aquela conduta é lícita ou ilícita. E o erro de tipo, que é o erro sobre o mundo fático, se aquilo que você está praticando, você não sabe que aquilo que você está praticando. É erro de tipo, erro de proibição. Erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. Erro de tipo essencial, ele vai realmente na base do crime. O erro de tipo acidental não é sobre efeitos laterais que o crime continua existindo. Inexigibilidade de conduta diversa ou exigibilidade de conduta diversa, um dos elementos aí da culpabilidade. Concurso de pessoas, concurso de crimes. Falaremos lá sobre o liame subjetivo, autoria colateral, autoria e participação. Vai falar aqui de autoria, coautoria, o que é autoria colateral. Cai muito em prova a autoria colateral, que não é um caso de concurso de pessoas, mas é estudado conjuntamente com o concurso de pessoas. Concurso de crimes, concurso material, concurso formal próprio, concurso formal impróprio. Continuidade delitiva, né? Causas extintivas de punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Tá? O artigo 107 cai bastante em prova quando tem no edital. E em alguns editais, teoria da pena, tá? E em alguns editais estudaremos também a teoria da pena, beleza? Então, teoria da pena vai depender aí do que você está estudando. Tranquilo? A teoria da pena pode ficar mais tranquilo em relação à teoria da pena. Então, com isso, eu dei uma passada bem grande aqui para você saber o que você está estudando. Tá? Esse início para você falar, ó, estou situado neste ponto do mundo. Então, em direito penal, você tem que saber onde você está. Porque, às vezes, é tanta informação que tu se perde. Fala, cara, estou estudando aqui, estuda ali, estuda aqui, estuda aqui. Você se perde. Então, você tem que estruturar isso na sua mente. O que eu estou estudando? Tá? Teoria do crime, ela começa no artigo 13. Então, primeiro aquela parte inicial do 1 ao 12. A primeira ali do 1 ao 12, que vai estudar aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço, fontes, princípios. É do 1 ao 12. Ok? Depois a gente adentra em teoria do crime do 13 ao 30. Tranquilo? Então, seja bem-vindo. Espero que você tenha um excelente curso. Um abraço e pode clicar aí no próximo bloco para você começar o seu curso. Tchau!